Alexandre, o vinho de Carcavelos tem muitos séculos. E como muda a tecnologia, mudam as castas ao longo dos séculos, acabamos por não saber muito bem o que era o vinho que se fazia nesta região de Carcavelos há umas centenas de anos. Há 500 anos, há 200 anos. No entanto, há uma descrição, uma apreciação do vinho de Carcavelos do fim do século XVIII. De um inglês, os ingleses bebiam imenso vinho de Carcavelos no século XVIII e XIX, e há uma apreciação de um inglês que diz assim: o vinho de Carcavelos é um vinho agradavelmente doce, com um sabor pungente. Ora, pungente quer dizer que dói, quer dizer que marca. Portanto, para mim, este pungente quer dizer que provavelmente é um vinho que tem uma grande permanência na boca, que fica e que resiste na boca, como vocês agora chamam, permanência na boca. Esta apreciação do fim do século XVIII faz sentido para o vinho que vocês fazem aqui na Quinta do Marquês? Eu acho que sim. Bom dia, Mário. Eu acho que sim, porque a questão do doce, um agradavelmente doce, também é interessante, não é só o pungente. O agradavelmente doce é algo que nos diz que pode ser desagradavelmente doce. E o que é certo é que há alguns vinhos fortificados em Portugal, por todo o país, não só nos generosos, que muitas vezes sentimos ali a doçura como um peso. Algo enjoativo, que até nos marca um bocadinho pela negativa, e por isso bebe-se um copo, mas não se bebe o segundo porque já ficou. E por isso o agradavelmente doce também é algo que nos diz algo muito importante nos dias do vinho, e que hoje em dia também conseguimos entender isso. Esta doçura não incomoda, exatamente, não enjoa, exatamente. Portanto, e aí isso ainda se mantém na característica do vinho que se faz agora. Exatamente, e isso é uma das coisas que nós conseguimos identificar aqui, é o excelente equilíbrio que existe entre o álcool, o açúcar e a acidez. Esta apreciação tripartida das componentes do vinho vão-nos definir um vinho muito equilibrado, muito elegante. Quando se fala em pungente, quando falámos nisto da primeira vez, aquilo em que eu pensei seria na acidez. Porque de facto a acidez é uma das características mais importantes de todos os vinhos, que lhe permite a frescura, que lhe permite a longevidade, mas por vezes pode ser desagradável. Uma pessoa pensa, isto é ácido, faz mal, isto não é bom. Por isso, e sentimos algo pungente, algo que nos marca. Por isso aquilo, quando eu acho que esta descrição fala em algo agradavelmente doce e pungente, eu acho que é a relação entre a acidez e o açúcar, e que é algo que se mantém hoje em dia. Ou seja, aquilo que nós conseguimos ver nos vinhos Carcavelos que produzimos ainda neste momento é essa relação muito equilibrada entre o açúcar, o álcool e a acidez. Então, são as três questões principais do vinho. Então, mas como é que se faz o vinho de Carcavelos? Não se vai medir a acidez, agora pôr aromas. Os aromas são: como é que aparecem estes aromas? Como é que se faz agora o vinho de Carcavelos? Bem, isso primeiro com muito cuidado. Com muita calma. Não é um vinho que se faça de uma forma precipitada. É preciso ter muita paciência para fazer vinho de Carcavelos, tal como os outros generosos. Por isso é preciso ter tempo. O vinho precisa de tempo. Obrigatoriamente, isto é um vinho velho, tem que ter pelo menos 2 anos em madeira e 6 meses em garrafa, e nós percebemos porque é que tem que ter este tempo em madeira. Nós consideramos aqui no projeto da Quinta do Marquês, com a Câmara de Oeiras, que até tem que ter mais do que isso. Nós não usamos vinhos para lote com menos de 5 anos. E isso, este tempo, juntamente com as castas, juntamente com o solo e juntamente com esta proximidade do mar que nós temos, dá estas características. Não é algo fabricado, não há aqui uma química, uma bioquímica de laboratório que nos vai dizer a acidez é esta, o açúcar é este e o álcool é este. Por acaso, em relação ao açúcar e ao álcool, isso é controlado.
nós conseguimos perceber exatamente quando é que devemos adicionar o álcool para interromper a fermentação, para não termos um vinho demasiado doce, nem demasiado alcoólico. Nós também defendemos que o vinho de Carcavelos, que pode ir até aos 22 graus, não deve ser tão alcoólico, deve ser um bocadinho menos alcoólico. Nós geralmente apontamos para os 19 graus, 18, então, 19. Aí é uma questão importante para explicar. Então, como é que se faz o vinho de Carcavelos? Então, interrompe-se a fermentação. Sim, o vinho de Carcavelos é um vinho fortificado, por isso é um licoroso, produzido em região demarcada, e por isso assume o nome de generoso. E um vinho licoroso é um vinho cujo processo de fermentação é interrompido a meio com a adição de aguardente. Neste caso só aguardente vínica, por isso aguardente feita só de vinho. Nós usamos aguardentes nacionais e compramos também aguardente na região da Lourinhã, que é uma das 3 regiões marcadas de aguardentes do mundo, e por isso são aguardentes de alta qualidade em termos de processo de destilação e também em termos de compostos aromáticos. E por isso nós conseguimos ter um vinho, um processo fermentativo que começa com um gradiente máximo de açúcar e 0 de álcool, e o processo fermentativo começa a agradar o açúcar e começa a subir o álcool, e quando chegamos a uma determinada momento, para o perfil de vinho que se pretende, que pode ser seco, meio doce ou doce, é adicionado aguardente. Quando é adicionado aguardente, o processo fermentativo é interrompido, as leveduras morrem, cessam a sua atividade. O álcool mata as leveduras. Geralmente acima dos 15 graus, as leveduras cessam a sua atividade. E por isso vai conservar o açúcar original da uva, por isso não é açúcar adicionado, é açúcar, é sacarose, muita dela, frutose, essencialmente frutose e alguma glicose, e por isso mantém os açúcares originais do sumo da uva, do mosto, e sobe o teor alcoólico com a adição da aguardente vínica, que nunca será mais de 20% no cômputo geral do volume do vinho. E por isso vamos conseguir ter vinhos, o nosso perfil é um vinho meio doce, já temos vinhos também secos, temos vinhos um bocadinho mais doces, e isso depende do momento em que se interrompe a fermentação. Se nós interrompemos mais no início do processo fermentativo, vamos ter um vinho mais doce. Se interrompemos no final do processo fermentativo, vamos ter um vinho mais seco. Por falar das leveduras, há uma tradição que era muito usada no Norte, não sei se ainda é, mas penso que já não, que era, através do conhecimento empírico, deitar peças de carne de vaca no lagar, no mosto. Ora, quando eu fui perguntar porque é que isso se fazia, explicaram-me. Agora, portanto, um enólogo explicou-me que, por vezes, o habitat não está muito bom para o desenvolvimento das leveduras. E então o vinho não está a fermentar como deve ser. Então, por alguma razão, em alguma época do passado, se descobriu que a carne, dentro do mosto, ia criar um bom ambiente, um bom habitat para a levedura se manter, que se desenvolver e depois fermentar os açúcares. Agora, eu gostava de saber como é que isso se descobriu. Se foi alguém que caiu e deu com a cabeça deu com a cabeça na parede, e o vinho saiu muito bom. Gostava de saber, o que me disseram é que de facto só ficou o osso. Pois. Enfim, de facto havia essa tradição. Hoje em dia, evidentemente, não pomos um bocado de cabra dentro das cubas para fermentar. Há proteína que pode ser adicionada se for necessário aumentar, de facto, ou melhorar o ambiente de fermentação. Eu não sou enólogo, não é? Por isso só sou um aprendiz de enólogo nestas coisas, mas neste momento há recursos mais controlados que nos permitem equilibrar melhor o ambiente de fermentação. No entanto, aquilo que nós temos vindo a verificar ao longo da experiência que temos já de 13 anos neste projeto, é que a fermentação é algo muito natural.
Muitas vezes os enólogos até querem fazer alguma fermentação forçada com algumas leveduras para conseguir iniciar os processos fermentativos, mas aquilo que nós sentimos é que ao fim de 1, 2 dias o vinho está a fermentar. Não há grande necessidade de se fazer adição de leveduras exógenas, ou seja, com as leveduras autóctones da região, muito facilmente conseguimos iniciar os processos fermentativos. E por isso, de uma forma geral, com os vinhos que existem aqui, com as leveduras autóctones que existem no ambiente, consegue-se bons processos fermentativos. Isso quer dizer é que uma pessoa que vá à farmácia certa dos enólogos compra tudo e faz vinho. Compra leveduras. Até sem uvas, se for compra preciso. ácido tartárico. Compra água e açúcar. Compra açúcar, faz vinho e não precisa de uma vinha. Exatamente. O que é muito engraçado. É possível, não é possível, claro que não é vinho. É como fazer. Mas bebe-se. Bebe-se, tudo se bebe. Desde que haja sede. Eu acho é que, numa das provas de vinhos que já fiz ao longo da minha formação, fizemos uma coisa muito engraçada, precisamente para experimentar isso, que foi a enóloga que estava a fazer a prova, pôs-nos uma série de frasquinhos à frente, que não eram vinho, eram todos transparentes, e agora ponham X% deste, X% daquele, X% daquele, agora provem lá. Epá, isto parece vinho, mas não é vinho. Era água com ácido tartárico, com álcool, com essas coisas todas. Enfim, por isso, a alquimia destas coisas pode ser mais ou menos trabalhada, pode ser mais ou menos honesta, pode ser o que for, o que se entender. É claro que aquilo que define os vinhos e o caráter dos vinhos é o peso que a região tem, que o terroir tem. Isso é algo que se discute muito hoje em dia. Qual é o peso do terroir? E aquilo que nós sentimos aqui, por exemplo, uma das castas mais importantes do vinho de Carcavelos, que é o Galego Dourado, sabemos que tem comportamentos diferentes aqui ou na Península de Setúbal, por exemplo. Aqui a influência atlântica é muito mais evidente e estou curioso para provar os galegos dourados que estão a fazer em colares, porque é uma casta autorizada também em colares. E por isso que está muito perto do mar. Que está muito perto do mar, com um regime atlântico diferente do aqui. Com o vento do Nordeste. Eles têm vento Nordeste, aqui também temos vento Nordeste, mas o mar está só que temos exposição Sul, eles lá têm exposição Oeste, por isso muito mais agreste, com vinhos muito mais intensos em termos de prova. De salinidade. Mas aqui o Galego Dourado também se sente isso. Esta proximidade, esta relação diária que existe com o mar, vai marcar profundamente os vinhos. E nós sabemos que em fermentações completas, por isso vinhos de mesa com o Galego Dourado, ao fim da segunda, terceira semana de fermentação, provamos e sentimos sal no vinho, que é uma coisa até estranha. Uma pessoa pensa, mas quem é que se enganou e pôs aqui um quilo de sal dentro do vinho? Então, e o arinto? Como é que entra aí o arinto? Quais são as características do arinto? O arinto é uma casta, enfim, acho que toda a gente conhece o arinto, é uma casta de Lisboa, é uma casta de Bucelas, e é uma casta que, acima de tudo, traz acidez. Traz acidez e intensidade aromática. Eu acho que isso é muito importante no arinto. E por isso nós consideramos que o arinto é aqui um equilibrador naquela tal pungência que se fala do vinho. Por isso, a relação entre o arinto, que lhe dá a acidez, com o Galego Dourado, que lhe dá a salinidade e a mineralidade, este crispy que os enólogos falam quando se prova isto, está crispy. São sempre adjetivos difíceis de perceber, não é? Mesmo a mineralidade, o que é a mineralidade num vinho? Sabe a pedra, mas como é que sabe, a que é que sabe uma pedra? É difícil. Por isso, minério. Exatamente, por isso a questão da mineralidade, muitas vezes as pessoas associam à salinidade e com alguma razão. Por isso esta relação da acidez com a salinidade do Galego Dourado e com a fruta do ratinho, há aqui um equilíbrio muito interessante que faz lotes muito interessantes das três castas. Nós já vinificámos em separado e conseguimos perceber que ganham em conjunto mais do que em separado. No Carcavelos. E depois há as tintas, mas também já lá podemos chegar, não é? Agora em relação à questão, e estávamos a falar do terroir e da honestidade em como se faz o vinho, não é? Das alquimias, podemos ser mais ou menos alquimistas. A partir de quando é que isto é cultura? Como é que podemos dizer que o vinho é cultura e como é que ele apareceu aqui como cultura? Bom, nós estamos numa região, que é a região do Mediterrâneo, que está dentro de um conjunto de civilizações que é a civilização do trigo. Portanto, vamos recuar ao Neolítico
E vamos ter, por exemplo, as grandes civilizações americanas cresceram com base nas reservas de milho. A produção de milho conseguiu criar reservas, libertar pessoas para outros trabalhos que não seja o trabalho do dia-a-dia de comer, de recolher, de sobreviver. Na Ásia, as grandes civilizações sentaram-se à volta da produção de arroz, criando reservas de arroz. No Médio Oriente, a produção do trigo e depois de outros cereais criou as grandes civilizações à volta do pão, porque o pão ainda é um dos bens essenciais da nossa alimentação. Portanto, nós pertencemos a esta grande civilização, a este grande conjunto de civilizações do trigo, dos vários cereais. Com a evolução e a cultura, que é uma construção, e uma cultura é sempre um reflexo da geografia, porque as culturas crescem, evoluem, dependendo das condições geográficas onde se inserem. Esta cultura foi também adotar a azeitona, a oliveira, o azeite, mas também foi adotar, e já há vários milhares de anos também, a vinha e o vinho. Portanto, temos uma cultura em que está baseado em três grandes polos que vêm de há milhares de anos, que é os cereais, a oliveira e a uva. E estas construções levaram, por exemplo, a que, quando a religião se vai reconstruindo e quando o cristianismo se vai afirmando e vai criar os seus ícones e todo o ritual que tem à volta, não é por acaso que o pão é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo, e em muitos rituais há os óleos sagrados que não são feitos só com azeite, também com outros óleos. Portanto, isto está tudo inserido, muito integrado nas vivências culturais de há muitos milhares de anos na nossa cultura. De tal forma que o vinho é um alimento, em Portugal e nos países mediterrâneos, como o nosso, o vinho não é uma bebida. O vinho sempre foi um alimento. O vinho servia, por exemplo, nos barcos da nossa expansão no mundo, o vinho era essencial, levar barricas de vinho, até porque o que se comia era biscoito, que é pão cozido 2 vezes ou 3 vezes, rijo, que nem cornos, e que não se consegue comer. Portanto, é preciso molhar no vinho. O molhar só em água é um bocado chato, porque a água também se estraga muito. O vinho também se estraga, mas era tratado. Portanto, era uma associação de biscoito com vinho, era o grande alimento nos barcos. No campo, também. Em Portugal, o vinho sempre foi um alimento, não é apenas uma bebida. E por isso é que se pode dizer que, em Portugal, como noutros países, Espanha, Itália, por exemplo, França, o beber um copo de vinho é um ato de cultura. Porque está perfeitamente integrado na nossa cultura milenar, em que se adivinha que com os romanos houve a dispersão completa da vinha no mundo romano, onde nós estamos, mas que provavelmente haveria já a presença da vinha com os entrepostos fenícios, que vêm do século VIII a.C. Porque se os fenícios tinham vinho, vendiam vinho, traficavam tudo e mais alguma coisa, porque é que não haviam ter trazido vinho também para aqui? No entanto, uvas já haviam, porque a arqueologia e as arqueociências encontraram ao pé de Santarém, em contexto arqueológico, grainhas com 9.500 anos. Portanto, as uvas haviam, em algum lado, pelo menos ao pé de Santarém. O que é que eles faziam com as uvas? Não sabemos. Se calhar só as comiam, se calhar não sabiam fazer vinho. Agora, a vinha
terá tido então a sua revolução, a sua grande expansão no tempo dos romanos. É preciso ver que, quando estava a dizer que não sabia se eles comiam ou se faziam, o processo de vinificação é um processo natural, que ocorre espontaneamente na natureza, basta haver um meio úmido e açucarado para se fermentar. Por isso, é muito natural que tenha havido processos fermentativos espontaneamente, desde que haja uvas acondicionadas. Mas eu tenho essa experiência, eu com 10 anos apanhei uma babadeira por ter comido medronhos maduros. Acho que não foi o único. Mas eram muito bons, estavam cheios de álcool. Portanto, aquilo que eu entendi, claro que é o vinho é uma fase intermédia entre o sumo da uva e o vinagre. Sim, exatamente. E a vossa arte é mantê-lo estável e bebível. Exatamente. Nessa fase, para não envinagrar. Por isso é que se começou a fortificar os vinhos. Precisamente por isso, para os proteger. Por isso, o aumento do teor alcoólico do vinho permite precisamente protegê-lo. Aliás, há quem diga que não se conhece uma garrafa de vinho da Madeira estragada. Nunca a vinagrou. Naturalmente, tem que se induzir para se fazer vinagre de vinho da Madeira. Porque ele está tão estável que podíamos ter garrafas com 200, 300 anos e elas não a vinagram. Sim, mas agora acrescentam álcool, exatamente, aguardente, mas houve uma altura em que não havia aguardente. Quer dizer, havia aguardente, mas não se utilizava no vinho. A aguardente, os destilados evoluíram muito no século XVII e aí generalizou-se o destilado. Os eslavos começaram a fazer vodka, ainda fazem, cada vez mais. O gin apareceu na Holanda, que aqui começou-se a destilar a água, o vinho e os bagaços, mas a destilação já existia. Mas o álcool era muito mais utilizado. Era árabe, não é? Começaram com os árabes. O alambique é uma palavra árabe. Lambique, palavra árabe. E usava-se na farmacopeia e nos perfumes, para fixar aromas. Quando há uma, que eu não conheço, mas há uma evolução tecnológica no alambique em que permite a difusão muito grande da aguardente. E é pelo século XVII, no princípio do século XVII, que isso vai acontecer. E vai criar fenómenos. Um dos fenómenos que eu li uma vez de um historiador que se dedica muito ao vinho, é que diz que foi a partir daí que apareceram os grandes bêbados. A partir da aguardente. É porque uma pessoa, para apanhar uma babadeira só com vinho, demora um bocado. É preciso beber várias garrafas, não é? E então, a partir da aguardente, apareceram os grandes bêbados. Enfim, estamos a rir, mas não... Estamos a rir, mas já morreram, já foi há tempo. Já foi há muito tempo, exatamente. E então, a metodologia para acrescentar álcool era acrescentar açúcar. O acrescento do açúcar podia-se fazer com deixar as uvas amadurecer muito mais, mas depois arriscavam-se a apodrecer, a criar maus aromas. Fazia-se vinho também com passas, ou juntar passas, que tem uma concentração de açúcar muito grande. Aliás, é a tradição na bacia do Mediterrâneo fazer o tal passito, que é um vinho que há na Itália e que se faz muito, que é feito com uva passas. Passa. É pouca quantidade. É pouca quantidade, a produção é muito pequena. Também havia uma outra tecnologia que vem do mundo árabe, do mundo muçulmano, que era juntar arroba. E isso temos o testemunho documental que ainda se utilizava arroba no século XVIII. Arroba vem do árabe al-rub, que é um concentrado. Simplesmente põe-se a uva e outros frutos numa caldeira lentamente a aquecer e a evaporar. Faz-se um concentrado de sumo com muito açúcar e que depois, na fermentação, acrescenta-se o arrobo. Determinadas canadas por pipa. Acrescenta-se o arrobo. E isso vai aumentar logo o açúcar, e por isso vai aumentar... Inicia o processo fermentativo novamente. Reiniciar o processo e aumentar o nível alcoólico.
E isso, temos essa descrição na Quinta da Lagoa, aqui em Carcavelos, em 1759, em 56, desculpem, em que diz que ao lado da caldeira do alambique está a caldeira do arrobo. Portanto, e nessa altura ainda tinham pipas com vinho arrobado. Não lhe chamavam vinho, chamavam vinho arrobado. Portanto, houve aí essa evolução tecnológica. Outras houve que não temos conhecimento, mas sabemos que o Ferreira Lapa e o Visconde de Vila Maior e aqueles engenheiros todos, os agrónomos, que andaram a trabalhar muito no século XIX na vinha, principalmente por causa do ataque do oídio e depois do ataque da filoxera, trabalharam muito, mas conheceram bem esta região e caracterizaram o vinho. Qual era a tecnologia? E não é nada com o que se faz hoje. Portanto, no século XIX, no fim do século XIX, segundo estes agrónomos, o vinho de Carcavelos era um vinho fermentado até ao fim, ficava um vinho seco. Ficando um vinho seco, era preciso adubá-lo. Ou seja, um vinho precisava de ser convenientemente adubado. E este adubado era juntar um vinho abafado, o vinho de Carcavelos abafado, que era feito ao lado. Ou seja, no fundo, a introdução da aguardente no início do processo fermentativo. Ou seja, não se deixa iniciar a fermentação, ou seja, inicia no início, mesmo no início, faz-se a adição da aguardente e por isso sobe-se o teor alcoólico e interrompe a fermentação. Não é? Por isso temos um vinho totalmente seco, de total fermentação, e um vinho quase não teve fermentação, por isso doce e alcoólico. Certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque eles deixavam secar sem a adição do álcool. Adicionavam depois. Combinavam e aí podiam medir qual a quantidade de vinho abafado doce que queriam pôr e a quantidade de álcool até onde queriam ir com o álcool. E então depois eram preparados. E não está errado dizer que o vinho é uma manufatura. Sim, não, acho que não é errado. Aliás, a presença do homem aqui, apesar de ser um processo natural, a fermentação, para fazermos este tipo de vinho, para fazermos os vinhos de uma forma geral e vinhos estabilizados, tem que haver intervenção humana. Senão ele naturalmente, como disse, vai degradar em vinagre e vai-se haver outro tipo de compostos. Em relação a estas tecnologias, é interessante perceber, de facto, a evolução que houve e o que é que seria o vinho de Carcavelos antigo e o que é agora. Nós já fizemos experiências com essas várias tecnologias. É interessante perceber como é que ele funciona numas tecnologias e outras tecnologias. Aquilo que nós acreditamos é que também essas tecnologias são processos as mais antigas, em que se consegue controlar melhor os níveis de açúcar e os níveis de álcool, por isso conseguimos, não vamos estar dependentes no meio de um processo fermentativo para fazer qualquer coisa, ou seja, ou deixamos acontecer tudo ou não deixamos acontecer nada, e por isso é mais controlável. Hoje em dia a tecnologia permite-nos trabalhar o processo fermentativo de uma forma mais controlada. Uma coisa que se fazia até ao princípio do século XX, que agora não se faz, é que se misturavam castas tintas com castas brancas. Isso já está demonstrado com a documentação e depois com o conhecimento empírico, que ainda há produtores que sabem como é que se fazia de antes. Não, mistura-se castas tintas e castas brancas. Necessariamente também a cor podia ter um leque muito maior de cores. Mas isso também está no Decreto-Lei de 34, em que fala das castas tintas e das castas brancas. Mas não diz que pode misturar, mas misturava. Não, por acaso há lá uma referência qualquer que podem ser usadas separadas ou em conjunto. De qualquer forma, aquilo que nós sentimos neste momento é que a percentagem de castas tintas na região sempre foi inferior, sempre foi menor, mas sempre existiu.
E agora podemos perguntar, mas porquê? Mas essencialmente chama região de brancos, e o branco aqui é nobre, o resultado do vinho branco aqui é extraordinário, aliás como em Bucelas também. Mas se formos a ver a quantidade de uvas tintas que existe plantadas na região de Bucelas, é superior à de brancas ainda hoje em dia, o que é uma coisa estranha, porque não pode ser Bucelas se for tinto, só pode ser branco. Mas é bom, pronto. Não, mas isso pode ter a ver com a tradição da Idade Média, pode ter a ver com a tradição clássica, em que se fazia o vinho branco, se fazia o vinho de bica aberta, mas fazia uma balsa com maceração das películas tintas e depois pintava-se o vinho, porque nós não dizemos vinho vermelho, nós dizemos vinho tinto. Vinho tinto quer dizer o quê? Quer dizer que é um vinho que foi pintado, que levou uma tinta. Portanto, a tradição medieval, que agora em Ourém estão a recuperar a tradição e chamam-lhe vinho medieval. O que é o vinho medieval? É o palhete. É vinho branco com vinho tinto. Dá palhete. E eles estão a recuperar, e não era um vinho mau. Eu lembro de beber vinho de palhete quando era miúdo. E agora estão a recuperar, chamam-lhe vinho medieval. Porque tem a ver com a tradição. Misturar vinho tinto, porque o vinho, voltamos à cultura, o vinho é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo não é branco. Foi muito deslavado. O vinho deve ter uma cor. Claro que não deve nada ter uma cor, mas por tradição teria uma cor mais avermelhada. Mas lá está, a questão cultural é muito importante. E não é por acaso, e é por ser uma questão cultural que estão duas câmaras envolvidas num projeto destes, não é? O Eras já há algum tempo e Cascais agora, é porque é cultura, é património, e é por isso que nós estamos a recuperar vinho, não é porque o Presidente da Câmara quer ficar rico a vender vinho de Carcavelos, é porque de facto há aqui um legado patrimonial que tem que ser recuperado. E a questão do património é muito importante, já falámos de muita coisa, já falámos da Vitis vinífera que está cá há mais de 9.000 anos, já falámos de uma série de técnicas, mas há aqui algo que é dramático. E isso é uma coisa, eu sou arquiteto paisagista e sinto que isto é de facto dramático, porque temos Vitis vinífera na região há mais de 9.000 anos, com certeza, e ela é endémica. Se nós formos por Azinhagas, desde Alfragide até ao Guincho, e seguimos pelas Azinhagas no interior dos concelhos de Oeiras e Cascais, nós vamos encontrar a Vitis vinífera espontânea nos muros de pedra seca. Ela é como as ortigas, as silvas e a Vitis vinífera está lá. Por isso está cá, é endémica e aparece e autopropaga-se e está instalada. E se vamos perguntar a qualquer pessoa com 40, 30, 40 anos o que é a região de Carcavelos, é surf e agora é uma universidade. Né? E é praia, e é cerveja, e é o Pardão, e não, mas isto é uma região vínica. Não, região vínica, vocês estão a inventar isto aqui, vinhas, onde é que há vinhas aqui? Não há vinhas. E o que é facto é que 50 anos do século XX obliteraram quase por completo uma cultura, um património paisagístico da região e a cultura vínica da região. E isso é algo que tem que ser recuperado e o trabalho que se está a fazer acho que vai nesse sentido e muito bem. E por isso a restituição da memória da paisagem vínica da região é fundamental, na minha opinião. E isso também tem a ver com aquilo que estávamos a falar das castas tintas. Aquilo que nós acreditamos é que em todas as regiões vínicas, todas, até em conhaque e em champanhe, não se faz só conhaque ou champanhe, faz-se tudo. Faz-se brancos, fazem-se tintos, fazem-se aguardentes, fazem-se bagaços, fazem-se doce de uva, comem-se as uvas. Por isso, na região vínica, tudo é explorado em redor da videira. E eu acredito que aqui também, em Carcavelos, apesar de termos brancos excepcionais, também teríamos tintos de grande qualidade e teríamos os tintos também, porque as pessoas gostam de beber vinho tinto. E havia o vinho tinto também para beber como um vinho de refeição, vinho de mesa. Tal como o branco também havia vinho de mesa, de certeza absoluta. Aliás, é algo que a nossa experiência já nos ensinou, quando nós estamos em ações promocionais, com o nosso stand, com o vinho, quando chega alguém de mais idade ao pé de nós e assim, então, mostre-me lá o tinto. Já nos fizeram várias vezes essa pergunta. E nós dizemos, pois, mas isto é vinho de Carcavelos, é essencialmente branco, o tinto. Não é o quê? Então eu não sei. O meu pai mandava-me ir à adega buscar o garrafão de vinho tinto. Por isso havia a tradição das pessoas na região
virem buscar um garrafão de vinho tinto à adega. Por isso também se fazia vinho tinto de mesa e vinho branco de mesa, e se fazia aguardentes. Todas as quintas têm destilarias, não é? Por isso também se fazia aguardentes vínicas e bagaços. Por isso tudo o que se gera, tudo o que se pode produzir à volta da videira, eu acho que se fazia aqui. Sim, mas isso é uma memória que se tem que recuperar e uma prática que se está a recuperar aos poucos, mas está-se a recuperar. O problema é que esta região, no século XX, foi assaltada pelas casas. Em vez de plantar vinhas, plantaram-se casas. E agora, se pensarmos que Cascais em 1900 tinha 9.000 habitantes, o concelho, agora tem 200.000. Agora já não cabemos cá todos. Então, agora está muito mais difícil. E as pessoas que vieram para cá não trazem as memórias familiares que existia cá. E, portanto, tem que haver mecanismos para as transmitir. O concelho era, de facto, Oeiras e Cascais eram concelhos muito pouco povoados. Ao ocidente de Lisboa, pouco povoado, principalmente, então, a partir ali de São Julião da Barra, que é muito menos protegido. Aqui era muito mais campos agrestes e com pouca gente. Era trabalhado pelas pessoas. Portanto, havia vinha, havia alguns campos de cereal, havia fruta. João Mário, agora isso lembra-me a questão dos vinhos de Lisboa, não é? Estamos na região de Lisboa e estamos numa região próxima de Lisboa, como Louros, Sintra, que é os arredores, a zona mais saloia, e temos os vinhos de Lisboa, mesmo os outros da outra margem, os bastardinhos e por aí fora. E há aqui alguma certa confusão em relação aos vinhos de Lisboa. Isto também é cultura, que também se está a perder e neste momento se está a confundir um bocadinho, não é? Pois, mas é que isso tem uma raiz medieval. Portugal, desde sempre, foi um país exportador de vinho. Já o Dom Afonso Henriques mandava vinho para a Inglaterra. Portanto, não foi com a conquista de Lisboa que se exportou vinho. Lisboa era uma zona boa, e ainda é uma zona boa, de vinhos brancos, mas Portugal, desde muito cedo na sua nacionalidade, foi um país exportador de vinho para o norte. E ora, os vinhos saíam com o nome do Porto, de onde partiam. O vinho do Porto, toda a gente sabe que não é feito no Porto. É feito lá em Peso da Régua, no Val do Coa, por aí fora, em Lamego, mas saía pelo Porto, saía vinho do Porto. Desde a Idade Média, o vinho que saía do Porto de Lisboa, saía vinho de Lisboa, mas não era de Lisboa, era do Val do Tejo. Vinha todo por aí abaixo, até aos armazéns e partia. As primeiras cortes reunidas pelo Dom João I, portanto, estamos a falar, a partir de 1385, fim do século XIV, as primeiras cortes tiveram a queixa dos homens bons de Lisboa, porque os patifes dos tipos de Tavira, no Algarve, andavam a pôr nas pipas o selo de Lisboa. E estavam a vender o vinho do Algarve como sendo vinho de Lisboa. Portanto, estamos a falar de 1385. E então as cortes lá resolveram, não, o selo de Lisboa, o de Lisboa não pode ser usado nos outros portos. Ora bem, isto aconteceu, mas ia acontecendo já no século XV. Ia acontecendo a diferenciação de vinhos de determinadas regiões. E nós vamos encontrar na documentação exportações para a Inglaterra, em que já não é só vinho de Lisboa. Há vinho de Lisboa, mas depois há o vinho de Osei, há o vinho Reptades e outros. Ora, nessa altura, exatamente nesses anos, Portugal exportava vinho da Azóia. Será o Osei? O Reptades, cá para mim, se não é Ribatejo, não há de ser mais nada. Pronto, havia já a diferenciação, começava a haver a diferenciação pela região. Este vinho tem qualquer particularidade, e portanto, desde a Idade Média, mas no fim da Idade Média, começou-se a fazer essa separação. Mas continuava a haver o vinho de Lisboa, porque, tal como muitos agrónomos do século XIX se diziam, quando se começou a falsificar o vinho de Carcavelos,
O vinho de Carcavelos faz-se em qualquer adega de Lisboa. Qualquer taberna compra o vinho e mete-lhe açúcar e mete-lhe abafado, faz vinho de Carcavelos e vende vinho de Carcavelos. E o vinho não é feito em Carcavelos. É vinho feito a martelo. Portanto, o vinho de Carcavelos, não sei quando é que começou a diferenciar-se, mas tenho documentadamente duas balizas. Uma é o Pranto da Maria Parda, que é uma peça de teatro do Gil Vicente. Toda a gente tem que ler. Porque a Maria Parda era uma mulata, era uma bêbada, e estava caída no chão em Lisboa, a lamentar-se que falta de vinho, não consigo beber vinho, e na bebadeira farta-se de falar, e faz um testamento verbal para o povo, como se estivesse a fazer um discurso, e o testamento é um atlas dos vinhos de Portugal. Ela fala dos vinhos de Portugal. Ela ou o Gil Vicente, de norte a sul. Os vinhos verdes não são grande coisa, que aquilo quase não tem álcool. Ela gostava de vinhos com álcool. Ela, não é? Não são grande coisa. Dizer isso na televisão. Mas eu não estou na televisão. Eu estou no meio da vinha, na quinta do Mosteiro de Santa Maria do Mar. O melhor vinho de Portugal é o vinho da Caparica. Deus as regue com água benta, diz a Maria Parda. Os piores são aqueles lá do Cartaz de Santarém, que não prestam para nada. Diz a Maria Parda, os senhores do Cartaz, não levem a mal. Estou só a transmitir. Ela fala dos vinhos de Portugal todos. Não fala do Carcavelos. Portanto, estamos a falar de 1500, 520, 530. O vinho de Carcavelos não se terá ainda, digamos, autonomizado ou tido uma produção tão grande que permitisse ser reconhecível facilmente nas tabernas de Lisboa. No entanto, em 1620, temos os padres jesuítas a mandar vinho de Carcavelos para as missões no Brasil. Para os colégios, para as missões, para as aldeias jesuítas, porque os jesuítas tinham aqui duas quintas. A Quinta da Alagoa e a Quinta da Nossa Senhora da Luz. E também podíamos estar agora 4 horas a falar sobre essas quintas e as histórias dessas quintas, mas fica para uma outra oportunidade. Então, mandavam. Temos documentos do envio de vinho de Carcavelos para o Brasil. Aí deve ter havido uma explosão da produção, porque em 1673 já temos a produção de vinho de Carcavelos a ser exportada para a Inglaterra. Portanto, a partir daí, o vinho do Porto ainda não ia para a Inglaterra. O Marquês de Pombal não tinha nascido. Isso também é muito polémico, né? essa afirmação. Pois. No vinho do Porto, como vinho do Porto. O Marquês de Pombal associou muito o Marquês de Pombal ao vinho de Carcavelos. O Marquês de Pombal ainda não tinha nascido sequer. E então vai haver uma grande exportação e um grande comércio com o Norte. Porque o vinho vai para a Inglaterra, mas vai também para o Báltico, para os países do Báltico, para as cidades-estado, e vai também para São Petersburgo. É uma notícia que recebi há pouco tempo. Como não sei ler russo, não consigo ler os documentos, mas vou conseguir alguma tradução e algum comentário que do fim do século XVIII São Petersburgo tinha vinho de Carcavelos. Também tinha vinho de Lisboa. Pois. Mas fazia a distinção de uma coisa e outra. Fazia a distinção de uma coisa então, e outra. E Thomas Jefferson, mas também há as referências a Thomas Jefferson, né, que comprou vinho aqui. Sim, o Thomas Jefferson era portanto, fim do século XVIII, princípio do século XIX. Foi ele que redigiu, o principal redator da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ele gostava muito de vinho. Na adega dele tinha um clarete francês, tinha vinho da Madeira e vinho do Porto. Não tinha quase nada. Quando veio para a França, como embaixador, começou a passear e a explorar, e a beber e a provar os vinhos todos. E o que é que ele recebeu do embaixador português?
Portugal dava-se muito bem com os Estados Unidos, diplomaticamente, no começo da independência, da autonomia dos ingleses. E o embaixador português enviou-lhe umas caixas de vinho português para ele provar, já gostava tanto, e dentre elas foi o vinho de Carcavelos. Portanto, ele provou o vinho de Carcavelos em Paris e nunca mais deixou de ter vinho de Carcavelos na sua adega. Passou a encomendar, fazia encomendas diretamente ao produtor de preferência, como fazia em França, anotava tudo, eles têm montes de cartas e livros de notas, e nunca mais deixou de ter vinho de Carcavelos. Gostava muito de vinho de Carcavelos, gostava muito de vinho, era um grande apreciador, tinha uma memória de vinho, porque às tantas ele descreve: este vinho que eu estou a provar, que é o não sei o quê, que é do leste da Europa, tem algumas semelhanças com o Carcavelos. Estava a falar dos Tokai, por exemplo, não é assim? Provavelmente, agora de memória já não sei qual é o vinho, mas ele tinha a memória do vinho. E também tinha uma coisa que não falámos, mas que é muito importante e é vergonhosa. Durante toda esta época, mesmo até dentro do século XX, mas o século XX isso acaba, o vinho era sempre misturado com água. E o Thomas Jefferson bebia vinho às refeições e bebia água. Porquê? Eu até compreendo. Porque eles bebiam vinho com 19, 20, 22 graus de álcool. E o vinho era doce. Porque o vinho tinha que se conservar para não azedar, para não engordurar, para não oxidar, para não ganhar cheiros de fungos. Tinha que ser mais doce e mais alcoólico. Portanto, juntava-se água. E era norma. E isso vem desde a época clássica. Os gregos e os romanos também juntavam água ao vinho e punham outros aromas. Então o Thomas Jefferson tem algum interesse e muita piada, porque ele faz muitos comentários e nunca largou o vinho de Carcavelos. Inclusive fez encomendas diretas à Quinta do Marquês de Pombal. Sim, sei que escreveu coisas sobre a adega e sobre a quinta, ou sobre o vinho. Sobre o vinho. Mas quem descreveu sobre a adega foi um historiador americano, inglês-americano, que conheceu a adega e que faz uma referência como se for a melhor instalação vitivinícola da Europa. De facto, tinha tudo o que precisava ter. E tudo da melhor forma e tudo com a melhor construção. Mas isso é outro assunto. Este vinho, vamos encontrá-lo a ter uma produção, uma exportação no século XIX, no princípio do século XIX, que já não comporta a área de vinha que cá temos. Por exemplo, há imensos documentos que se repetem todos uns aos outros, que dizem, em 1800, em 1790, Portugal exportava 3.000 pipas de vinho de Carcavelos. E eu olho para o território, mas onde é que há quintas para fazer 3.000 pipas? As maiores quintas no Vale de Caparide, as produções que eu conheço do século XVIII, 20, 30 pipas. A Quinta do Marquês de Pombal, que é enorme, tem 50 hectares, não é? Não, 200. Tem 200, mas vinha, podia ter para aí 50. Vendia para a Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, para fazer vinho do Porto, no tempo Marquês de Pombal, vendia entre 70 e 120 pipas. Não fazia 1000 pipas. Portanto, essas 3.000 pipas que se exportavam, provavelmente era o vinho martelado nas tabernas de Lisboa. Devia ser. E, de facto, essa coisa aconteceu porque o vinho de Carcavelos tornou-se tão famoso no mundo anglo-saxónico que toda a gente conhecia. Bebiam vinho de Carcavelos regularmente, pelo menos se tivessem dinheiro para comprar. Sim, claro, não estou a dizer. E conheciam. Mas há as elites, mas o povo também. Existe uma história
de uma autobiografia de um senhor que veio da Cornualha. Chama-se Buckingham, mas não era nobre. Era um rapaz, coitado. A Cornualha é aquela península do sudoeste de Inglaterra que entra pelo mar adentro. É o fim do mundo. Para eles é o fim do mundo. Então o pobre rapaz, isto é para aí em 1805, 1803, ele não diz exatamente na sua autobiografia, mas penso que era por essa idade, por essa época, ele teria para aí 17 anos. E o rapaz está naquela terra, numa terra de cerveja, não é? Eles bebem cerveja. Muita. E boa, que eu também já lá estive, é uma cerveja ótima. E o rapaz, aquilo não dava nada, quer dizer, aquilo é o fim do mundo, umas terrazinhas para a pesca, frio, as terras se dão pouco e quis fazer-se à vida. E o que é que ele foi fazer? Disse adeus aos pais e foi para a cidade principal, que já não é Cornualha, que é logo ao lado, que é Plymouth, que ainda hoje é uma grande cidade portuária da Inglaterra, com a armada inglesa, por aí fora, e foi embarcar num navio. Num navio comercial, e para conhecer o mundo, e para ir à aventura, e depois tentar fazer alguma coisa por si. E então, ele era um grande fã de uma luta, que agora há muito na moda na América, que é o wrestling. E ele jogava luta livre. E era muito bom. Então, no barco, sempre que podia e sempre que havia um momento livre, desafiava os colegas para lutar. E ganhava sempre. Tornou-se um chato de primeira. Primeiro, estava sempre muito vaidoso a desafiar os outros para a luta e depois ganhava sempre. Então, queria continuar sempre a luta. Numa viagem para Lisboa, a segunda viagem que ele faz, vem para Lisboa. Há uma data de peripécias, mas isso são outras histórias. Continua com esta atitude e o chefe dos marinheiros, olha lá, ó rapaz, se tu, quando chegássemos a Lisboa, lutasses contra o António Carcavelos, levavas uma tareia, ficavas desmaiado no chão e nem te lembravas do que tinha acontecido. E o rapaz, o quê? Não, eu quero lutar contra o António Carcavelos. Marquem-me isso, nós estamos a chegar a Lisboa, marquem-me uma luta que eu vou lutar contra ele. E vou ganhar. Ainda foi pior. Ainda chateou mais os colegas, ainda chateou mais toda a gente, sempre a desafiar toda a gente para treinar, para lutar contra o António Carcavelos. Passou ali o barco, não é? Passou a Torre de Belém, atracou ali no meio, não sei exatamente onde, mas ali se calhar perto de Alcântara, atracou por aí. Começou logo a chatear outra vez o chefe. E ele disse, calma, o combate está marcado para amanhã. Amanhã vais combater com António Carcavelos. Está bem, não. Deve ter ido fazer uns exercícios e tal. No dia seguinte de manhã saem todos num barco. Devem ter pedido licença ao comandante, como é evidente. Saem num barco a remos. Não sei se foram 7, 8, 10 marinheiros. Foram todos barco a remos. Para uma zona da margem sul que não sei qual é. Ele não identifica. Mas é uma zona de armazéns. E há várias. Havia várias e ainda há várias. Ora, o chefe dos marinheiros devia ser um tipo já batido, já tinha vindo cá muitas vezes, já o conheciam, e entrou por um armazém adentro, e os outros vinham atrás, chega-se ao pé de uma pipa, agarra num vasilhame, que ele diz que é qualquer coisa que eu não sei traduzir, mas que é uma boa porção, e enche de uma pipa, sim, uma boa porção de um líquido. E depois bebe tudo. Essa boa porção, se é meio litro, não sei, se era mais de meio litro, também não sei. E bebeu-a. Depois disse, olha rapaz, prova lá, isto é bom. O rapaz só tinha bebido cerveja, nunca tinha bebido vinho na vida. Pega naquilo, bebe tudo de seguida como a cerveja. Deve ter aberto a garganta e vai tudo abaixo. Bom, tá. E depois começa a dizer, depois comecei a sentir-me muito alegre. Fiquei muito bem disposto. Depois comecei a ficar tonto
E depois já não me lembrei de mais nada. Então o que aconteceu? Desmaiou. O rapaz no meio da adega do armazém desmaiou. Os outros levaram-no em peso até à beira do rio. Tiveram 2 horas a chapinhar água na cara para ele acordar. Tive 2 horas desmaiado. Isto diz ele que diz. Depois carregaram-no em peso para o bote, levaram-no para o barco, e a carregar para o barco, e lá ficou, na ressaca. Quando começou a ficar melhor, falou com os outros, e falou com o chefe. Então, mas o que é que se passou? Isto é que se passou, mas vamos lá que eu tenho que combater com o António Carcavelos. E o chefe disse, espera lá, tu já combateste. Levaste uma tareia que vieste desmaiado. Eu? Sim, e nem te lembras de nada. Pois não. Então quero uma desforra. Então o rapaz, quero uma desforra. Olha, começou toda a gente a rir-se. Toda a gente a rir-se, gozaram imenso com ele, fizeram traça dele. E disseram, pá, o António Carcavelos foi o vinho que tu bebeste, pá. O que é engraçado desta história, além de ser um bocadinho picaresca, é que no barco, os marinheiros, todos conheciam o vinho de Carcavelos. Porque ninguém se desmanchou. O vinho de Carcavelos era muito conhecido na Inglaterra. Era um vinho muito conhecido em muitos países, como também as colónias britânicas e nos Estados Unidos, não é? E, como depois no mundo português, para onde ia, e era requerido. Era muito requerido. Há outro elemento muito engraçado que é um testemunho do fim do século XVIII numa revista inglesa. Há um estudioso inglês, esta acho que é a última história que vou contar. Há um estudioso inglês que vai analisar a obra de Shakespeare e vai fazer um comentário na revista. E diz que lá, na peça de Henrique IV, parte 2, nem me lembro muito bem, estão 2 personagens na taberna a beber vinho e um diz que está a beber à tua saúde com este charneco. O que era o charneco? Então, esse estudioso vai dizer, bom, charneco deve ser assim um vinho que pelo nome se calhar é um bocado resinoso, se calhar de uma zona que tem muitos pinheiros, que é muito resinosa, se calhar é espanhol, e faz assim uma divagação completamente inventada sobre o que é o charneco. Essa revista chegou a Lisboa e o comerciante, o inglês, comerciante de vinhos que estava cá, escreveu uma resposta. Eu não vou dizer-vos exatamente o que é que foi, mas resumindo, charneco não é nada disso. Charneco é o vinho da Charneca, que é uma freguesia de Lisboa, é imediatamente a sul do aeroporto da Portela. Havia a freguesia da Charneca. Toda a entrada de Lisboa, desde Vila Franca de Xira até ao centro de Lisboa, por todos os viajantes, que havia muitos no século XVIII, fazem sempre o mesmo comentário. É tudo cheio de vinha. Era tudo vinha. E a vinha da Charneca produzia um ótimo vinho que ainda, no fim do século XVIII, através do comentário deste mercador, deste importador, dizia que ainda agora o vinho da Charneca se vende na Inglaterra e produz um ótimo vinho. Só que o Shakespeare não precisava de explicar o que era o vinho de Charneca, porque toda a gente sabia o vinho da Charneca, o que era. Como, hoje em dia, toda a gente sabe o que é o vinho de Carcavelos. Ele vai dizer, no tempo de Shakespeare, toda a gente sabia o que era o vinho de Charneca, como no tempo dele, toda a gente em Inglaterra sabe o que é o vinho de Carcavelos. Portanto, isto são 2 testemunhos que dão a noção da popularidade, a dimensão da popularidade e depois da requisição da necessidade de importação de vinho e da produção e por aí fora. Esta conversa vai ter de ser interrompida, não é? Estamos a acabar. Alexandre, muito obrigado. Nada, eu que agradeço. E está aqui um exemplar
vinho Carcavelos. Temos que o abrir depois. Está quente. Temos Está que quente, abrir. esteve ao sol, mas talvez da próxima vez tenhamos um cálice de vinho Carcavelos para provar. E fresco. Fresco.